Com a paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, 21 horas e 24 minutos. Estou um pouco atrasado. Nós estamos no dia 6/8 de 2018. Hoje o assunto que eu quero trazer é sobre a omissão. A omissão daqueles que se dizem cristãos. A omissão daqueles que deveria ser vigilantes, aqueles que deveriam cobrar para que a verdade fosse dita, cobrar dos seus senhores para que o evangelho não chegasse a esse estado religioso que nós temos vistos aí. Então nós temos hoje um número grande de pessoas que eu creio que são ovelhas de Jesus. Eu creio nas promessas de Jesus. Mas, se nós formos ver dentro das Escrituras, nós vamos perceber que os discípulos de Jesus, eles não eram omissos. Eles não se calavam diante do erro. Por isso que morreram. Por isso que foram apedrejados, feridos, presos e mortos. Por isso que Jesus deu uma profecia que eles sofreriam consequências por levar a verdade do evangelho. Aí Jesus, nessa mesma profecia, dá uma profecia para os últimos dias. Quais são esses últimos dias? Quem são estes dos últimos dias? Nós não vamos datar aqui nada. Nós vamos pegar simplesmente os fatos que nos nossos dias têm ocorrido. Nós vemos aí igrejas com doutrinas judaizantes. Até uma das cartas de Apocalipse fala sobre o querer ser judeu e não são, mas sim sinagogas de Satanás. Às vezes uma palavra até dura. Você imaginar, dizer, Paulo, você está dizendo que tem igrejas que pertencem a Satanás? Não tenha dúvida disso. Nenhuma dúvida. Você pode até dizer assim, não, mas eu não aceito. Não há problema nenhum. Não é questão de aceitar. Quando eu digo que tem igrejas que por trás delas não é o Deus verdadeiro e sim o próprio Satanás, não é porque eu quero. Elas não são porque eu quero que seja. Que bom seria se não fosse. E também a ideia de que elas não são porque você não aceita, não, a minha igreja não é de Satanás porque eu não aceito que seja. Isso não faz diferença. Não faz diferença eu saber que é, e também não faz diferença você achar que não. Mas que é. E imaginava-se que, daqueles dias do nascimento de Jesus e de João Batista, imaginava-se que por trás de todo aquele ritual levítico que estava ali, todo aquele ritual, aquele culto ritualístico, aquele culto físico, aquela movimentação religiosa, que girava em torno de poder e dinheiro, acreditava-se que naqueles dias de Jesus ali, quem estava por trás toda aquela operação do templo, imaginava-se que era o Deus verdadeiro, apelidado de Deus de Israel, né? Mas não era. Não era. Não porque Jesus queria que não fosse. Não. O desejo de Jesus era que Deus, Criador dos céus e da terra, estivesse por trás daquilo. Mas Jesus já sabia que não era o Deus verdadeiro. Por isso diz que são filhos de Abraão, mas até dessas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Vós dizeis que Deus é vosso pai, mas vosso pai é o diabo. É decepcionante você imaginar. Imagine, isso pesou.
quando gritaram, crucificam, crucificam, crucificam. Isso pesou, porque eles traziam em memória, não só todos os comentários das curas de Jesus, não. Traziam em memória também as palavras de Jesus, quando apontavam os senhores deles, os líderes deles, os pastores deles, quando Jesus apontava como raposas, túmulos caiados, víboras. Então, é triste. E com certeza, na hora do crucifica, com certeza pesou. O Nazaré lembrou muito, né? Também, esse homem foi condenar a nossa religião, esse homem foi condenar a nossa prática de culto. Enfim, Jesus sabia. Jesus sabia que a ovelha ferida, as ovelhas desgarradas, só ele podia tirar essas ovelhas para fora do ambiente religioso, do ambiente do engano, e essas pessoas seguiram a Jesus. Jesus sabia disso. E foi isso que ele veio fazer. É o tirá-los para fora. Tirar do ambiente pernicioso, tirar da mão do falso profeta, tirar da mão do falso pastor, tirar da mão do falso dirigente de igreja, tirar da mão do falso rabino, do falso bispo, do falso padre. E é isso que Jesus ia fazer. E é isso que Jesus está fazendo. É incrível que pareça, os discípulos de Jesus também não eram apegados a religião nenhuma, não. Eles tiveram um período, alguns deles, era sim interligado ao sistema religioso, outros seguiam a João, mas graças a Deus, João abriu mão daquelas ovelhas, e aquelas ovelhas passaram a seguir a Jesus, parte delas, ao menos os discípulos de João seguiram a Jesus. Mas aquilo já havia sido denunciado, aquilo já estava irritando a Deus há muito tempo. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós lemos esse trecho aqui, enviado por Jesus a um grupo de irmãos que estavam em uma cidade chamada Laodiceia. E Jesus, quando envia essa carta, ele diz assim, olha, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome da tua coroa. Correto? Se essa carta fosse dirigida hoje à cidade de São Paulo, eu não vou falar a cidade onde eu nasci, Milagres, não vou falar a cidade de Mauá, Santo André, não vou falar a cidade de Itabuna, Bahia, Vitória da Conquista, Porto Seguro, falo dos lugares que eu conheci. E parte desses lugares eu morei. Não, vou falar São Paulo, é onde eu moro. Se Jesus enviasse essa carta, como quando estou lendo aqui, nesse exato momento que eu estou lendo, nesse exato momento em que alguém pega uma Bíblia, lê, alguém lê para ele, alguém até prega para ele, essa carta é direcionada para você que está preso a algum ambiente religioso. E imagine que essa carta caísse dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Guarda o que você tem para que ninguém tome da tua coroa. Aí vai um bispo, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, lê esse texto aqui. Eu vou fazer uma pergunta, e um dia alguém passando pela internet ouvir esse vídeo, vai se questionar também, correto? O que você acha que um membro do rebanho do Edir Macedo pensaria, ou quando o líder dele estiver pregando para ele? Sabe o que ele iria pensar? Eu vou descrever aqui. Ó. Ele iria pensar assim, olha, tenho que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu, porém, não tenho. Tenho a Bíblia como livro que indica o homem a palavra de Deus, que é Jesus, o verbo vivo de Deus. A não ser que Jesus tenha que morrer diversas vezes para tornar a Bíblia palavra de Deus um dia sim, outro dia não. A palavra de Deus é Jesus, o verbo vivo em nossos corações. E repito isso sempre. Muita gente só descobre isso quando estiver velhinho em cima de uma cama, quando alguns perderem a audição, perderem a visão e não ter ainda o seu guru espiritual para ir lá fazer pregações, mediação entre Deus e ele.
Aí ele vai entender que ele precisa ouvir a voz de Deus, e como ele não tem mais problema de audição, problema de visão, e problema também a carência do líder religioso, aí ele vai entender que ele precisa falar com Deus, e é aí que ele vai ouvir a voz de Deus através do Filho, através de Jesus. Aí ele vai entender, quem sabe muitos, antes de morrer, vai dizer assim, verdadeiramente, Jesus é o verbo vivo de Deus, é o verbo, é o pastor que fala com as suas ovelhas, e as suas ovelhas o seguem. Que pena que eu não conheci isso cedo. Que pena que eu não entendi isso cedo. Eu não entendi isso cedo. Fiquei atrás de Edir Macedo a vida inteira, ele sendo meu mediador entre Deus e eu, e agora eu compreendi em cima de uma cama que eu tinha já o mediador chamado Jesus, e só agora que eu vim descobrir isso. Aí já é tarde. Morre em Cristo Jesus, recebe a bênção da vida eterna, e lá no céu a gente conversa com muitas alegrias, e a gente esquece disso. Mas eu estou falando para pessoas que são novas, pessoas que escutam bem, pessoas que têm visão, pessoas que têm entendimento, pessoas que são novas, para que entendam isso. Então, sabe que essa carta que Jesus mandou a esses irmãos que estavam em Laodiceia, quando João escreve essa carta, e essa carta é entregue, é levada àquele grupo de pessoas, igreja, aí sim, igreja, com certeza eles lembravam de uma coisa: guardar o que nós temos. E o que nós temos? Certamente, as pregações dos discípulos que chegaram até eles, chegaram pregações genuínas. Sabe aquela pregação que chamamos de primeiro amor? Como? Paulo, que tipo de pregação é essa? Informativa. Não é pregação sedutora para seduzir alguém a ser seguidor de alguém, e dali formar um grande rebanho, ser dono daquele rebanho. E vou entrar nesse assunto na estante, mas o que era para ser guardado ali eram os ensinamentos puros. Quais ensinamentos puros? Do evangelho puro. O evangelho que Jesus era suficiente. Como naqueles dias não tinham Bíblia, talvez alguns se apoderaram do Antigo Testamento e algumas pequenas cópias de alguns livros da Antiga Aliança. Tinha algumas cópias escritas, isso em pergaminhos, e isso era coisa muito difícil. Geralmente eles, de tanto ouvirem sobre a Antiga Aliança, guardavam no coração e reproduziam. Assim também nesse período aí de João. Então, nesse período aí de João, os discípulos de Jesus não tinham Bíblia. Eles não andavam com a Bíblia debaixo do braço. Eles tinham tudo guardado no coração. É aquilo que é dito lá até na Antiga Aliança, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E isso eles guardaram. E eles reproduziam as mensagens de Jesus fielmente, sem alteração, dizendo ao homem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não diziam que o caminho, a verdade e a vida é uma prática religiosa a ser seguida, uma doutrina religiosa a ser seguida, não. Eles não diziam isso. Os discípulos não diziam isso. Os discípulos diziam que Jesus era suficiente. Então não era Jesus e mais algumas doutrinas. Olha, se você for um homem de jejum, se você for um homem de oração, se você fizer todos os jejuns que a igreja nossa pratica, se você fizer todas as orações que nós ensinamos aqui, que nós determinamos para você orar, eu vou te dar agora um pacote religioso para você cumprir e você será salvo. É Jesus e mais isso. Os discípulos de Jesus não faziam seguidores após si. Eles faziam seguidores após Jesus. Por onde quer que eles fossem, haviam sim tentativas para que houvesse divisão, facção do corpo de Cristo. Havia regiões, por exemplo, Paulo teve essa experiência muito, que quando chegou numa região, um dizia ser de Paulo, outro dizia ser de Apolo, e Paulo ali repreendeu. E sempre digo, né, poderia Paulo ter aberto, né, uma igreja, e quer ver o nome lindo da igreja de Paulo? Seria Paulinas, Edições Paulinas. Olha que coisa maravilhosa. Mas fica ruim porque a mãe das igrejas evangélicas e cristãs no mundo alega que o Papa é Pedro. Então, poderia ser Igreja Pedroca. É mais bonito, não seria mais bonita? Igreja Pepeu, Pedrinho. Essas coisas.
Nem Pedro, nem Paulo. Paulo veio bem depois. Nem Mateus, nem Tiago, nem Tadeu, nem Bartolomeu. Nenhum desses homens quis fazer seguidores após si, que era uma preocupação deles. Paulo chegou a dizer isso. Temos que depois da minha partida, homens entrarão no nosso meio, entrarão no vosso meio, falarão coisas agradáveis e para atrair discípulos após si. Então, eles, quando geravam um discípulo, faziam um discípulo, eles faziam discípulos para Cristo. Então, os ensinamentos que chegou até Laodiceia era ensinamento puro. Era aquele ensinamento, olha, não faça do corpo de Cristo comércio. Não faccione o corpo de Cristo. Não faccione. Não rache o corpo de Cristo em doutrinas. Nós não podemos ter doutrinas além das doutrinas que Jesus ensinou. João escreve isso. Uma das cartas de João diz assim, olha, aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus e não permanece neles, esse não tem um pai e não tem um filho. Chega a dizer até que é heresia. Chega a dizer que é doutrinas de demônios. Então, os discípulos de Jesus, tanto eles ensinavam a verdadeira doutrina, que é os ensinamentos de Jesus, a suficiência de Jesus, como também eles debatiam e partiam para cima. Eles não eram isso. Eles não eram isso. Tanto é que morreram. Outro dia alguém disse, Paulo, mas os discípulos de Jesus, eles não fazem o que você faz, esse confronto que você tem com os líderes religiosos. Aí eu digo, entendi, mataram os discípulos de Jesus porque eram feinhos, né? Mataram os discípulos de Jesus porque não tinham desodorante daquela época, né? E nem faziam uma barba, né? Então mataram só simplesmente porque não gostavam dele. Não. Mataram justamente porque eles confrontavam os líderes religiosos e dizendo para o povo, sai dela, para o povo, olha, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida, siga Jesus. Dizia ao povo, olha, vocês são templo do Espírito, o Espírito Santo de Deus habita em vós. Era isso que os discípulos de Jesus diziam. Arrependei dos vossos pecados. Então, o arrependimento era algo maravilhoso quando o homem entendesse isso, que seria perdoado através do arrependimento, haveria perdão de pecados, e o sangue de Jesus vos purifica de todo pecado. Isso era maravilhoso. Olha, João tem uma das mensagens mais gloriosas e poderosas, que se os líderes religiosos pregassem, já que são mediadores entre Deus e os seus rebanhos, pregasse para o povo. Diz assim, filhinhos, se os vossos corações vos enganam, maior é Deus do que os vossos corações e conhece todas as coisas. Você já imaginou? Você está dentro de uma igreja, de um templo, e você dissesse, caramba, eu vivo com o coração pesaroso, eu vivo com o coração me condenando, eu já pedi perdão e parece que nunca sou perdoado, eu vivo hoje, amanhã estou cabisbaixo, cheio de pecado de novo, eu vivo um inferno dentro da minha igreja. Você já imaginou? Você sair desse inferno, você dizer assim, de hoje em diante meu coração nunca mais me engana. Eu creio sim que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que Deus deu essa maravilha para o homem compreender. Aí está liberto, acabou. Você não precisa mais de ninguém. Você uma vez entendeu que o teu coração é enganoso. Ele pode tanto te iludir para te enganar, mas quando você diz assim, eu me arrependo, eu não quero mais, vai e não peques mais, e você diz assim, eu creio que Jesus habita na minha vida, que era a mensagem dos discípulos, você está livre. Jesus te libertou, a verdade te libertou. Mas essa verdade que os discípulos de Jesus saíam propagando pelo mundo, anunciando ao mundo, dificilmente essa carta de Jesus, escrita por João, para Laodiceia, aqueles irmãos de Laodiceia, com certeza nessa carta era para guarda o que tem, para que ninguém tome da tua coroa, era guardar esses princípios. Guarda o entendimento de que você não precisa de ir em nenhuma igreja. Você é a igreja. Mas eu preciso me congregar. Para quê? Para falar do amor do Pai? Glória a Jesus. Para compartilhar
as escrituras, compartilhar o entendimento, onde todos podem aqui debater, discutir, duvidar e chegar a um consenso comum das coisas, que seria a comunhão. Se fosse para isso, guarda o que tem. Mas não é para isso. As reuniões religiosas é só para você dizer amém ao que é pregado, ao que é dito, ao que é determinado, ao que você tem que seguir ao fio da letra. Não é isso? Então guarda o que tem, não se encaixa hoje. Qualquer uma denominação religiosa, deve haver alguma, eu creio que existe. Outro dia, um amigo meu, ele até pastor de uma igreja, ele disse assim para mim, ó, foi ontem, ele disse, Paulinho, eu entendo o que você está dizendo. Muitas coisas que eu já tenho dito, eu já não uso tais palavras porque eu tenho consciência. E por isso eu quero o melhor para os filhos de Deus, para aqueles que estão ali junto com a gente. Isso é um sinal maravilhoso de que há consciência. Mas é todos que fazem isso? Não. 99% não vai fazer isso. O guarda, o que tem para eles guarda a feitiçaria que o pastor está praticando na igreja. Olha, essa carta de Apocalipse, que o pastor pregou ontem, ele vai para casa dizendo assim, ó, realmente, né? Agora mesmo a minha igreja pegou a arca da aliança, acho que foi a Igreja Universal, que pegou essa macumbaria aí, da arca da aliança, né? Eu chamo de macumbaria. Tinha que ter um nome melhor para isso. Essa feitiçaria, essa esculhambação. Vamos, Caio, essa fuleiragem. É melhor, né? Vamos tratar, porque às vezes até vou ofender o pessoal da macumbaria, né? Ofender o pessoal da feitiçaria, né? Essa fuleiragem, essa sacanagem. Porque isso é uma maneira de dizer, Jesus não nos interessa. Essa aliança que Jesus fez conosco não interessa. Interessa é o que a minha igreja está fazendo. Me interessa é as práticas que o meu líder, esse macumbeiro, está fazendo. É isso. Então, quando eles pegam a Bíblia para ler e ele pega uma mensagem dessa, guarda o que tem para que ninguém tome da tua coroa, é isso que eles vão ensinar. Ó, guarda isso no teu coração, olha, tá bom? Pega aqui, olha essa arca, toca nela aqui, ó. Toca nela e crê tão somente que teu grande amor vai voltar. Ó, toca na arca, sabe aquela empresa que está quebrada? Eu sou mestre nisso, tá bom? Está quebrado, de quebrar. Quando não é por um problema, é outro, quebra. Então vamos lá, Paulo, toca nessa arca aqui que a tua empresa vai melhorar. E é isso. E assim vai, e aí vai enganando e sendo enganados. O guarda o que tem é isso. Vai na igreja cristã Maranata, por exemplo. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Prega isso, ouve, escreve na igreja cristã Maranata, para ver se na cabeça deles o guarda o que tem não é guardar as doutrinas religiosas que eles vivem. Eu não sei. Vai na Deus e Amor. Vamos lá, vamos agora pegar essa carta aqui e na Deus Amor dizer, guarda o que tem para que ninguém tome da tua coroa. Ele vai dizer, misericórdia, 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 eu não perco mais uma vigília, eu vou amanhecer o dia agora, se eu amanhecer o dia, eu vou amanhecer 2 dias, fazendo jejum lá na igreja e as pregações e aquelas mentiradas, toda aquela coisa horrenda, fedorentas, que desdenha o que Jesus veio fazer aqui, desdenha a suficiência de Jesus, a nossa aliança que Deus fez conosco, dando o seu próprio filho. Não, guarda o que tem para a maioria das igrejas, guarda a feitiçaria que o líder criou na igreja, a falsa revelação, a falsa visão, as falsas doutrinas. Eu levei 18 anos em uma igreja, pagando um preço para Jesus me salvar. Ô preço caro desgraçado, viu? É isso. Tão caro que tinha, acho que quantos era? Acho que era. A Bíblia, Jesus me ofereceu um meio de graça, a fé. Nós somos salvos pela graça por intermédio da fé. Jesus me ofereceu um. Essa igreja me ofereceu, nem lembro mais, foi 5, hein? 5. E quando você não cumpria com esses 5,
Era um pé no inferno e pé no céu. Uma hora no céu, uma hora no inferno. E é isso que vive essa tribulação, essa coisa feia, essa coisa... Aí quando vem uma mensagem dessa, guarda o que tem, no desenrolar da falsa mediação, na pregação, o que vai sendo desenrolado ali é guarda os dias de jejum que a gente programou, guarda a maneira que a gente encara a Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Não é Jesus, não. Os judeus, de tanto ler as Escrituras, não deram crédito a Jesus como a palavra de Deus viva. Aí Jesus diz, por isso é que vocês não vêm a mim para serem salvos. Vocês leem as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são elas que dão testemunho de mim. Então, a pureza de Jesus é para poucos. É para quem está disposto a pegar essa cruz e dizer, eu quero guardar. Eu não vou negociar. Eu não vou me prostrar diante desses altares. Eu não vou me prostrar diante dessas igrejas. E não vou me omitir. Não vou me omitir. Ser o sal da terra é fazer a diferença dentro desses terreiros de macumbas evangélicos, terreiro de macumba católico, terreiro de macumba de todas as espécies de religião. É você ser o sal da terra lá dentro. É você fazer a diferença lá dentro. É lá dentro mesmo. É lá dentro que é fazer como Tinha um homem, um dos juízes de Israel, acho que era Eude. E Eude levou uma espada acho que de 45 centímetros e foi visitar o rei Eglon e disse assim para o rei Eglon, rei, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Aí o rei disse assim, mandou todo mundo sair. E quando saiu, Eglon cravou a espada no rei. Era um rei, rapaz, malvado. Era um rei gordinho, malvado, perverso, que humilhava os filhos de Israel e tomava tudo que eles produziam e tinham. Até que esse homem passou a entender que Deus não faz com Deus, o Deus Criador não pactua com gente ruim, com coisa errada. Ele foi lá e travou a espada, rapaz. A Bíblia, acho que está escrito na Bíblia, que parece que até a mão do sujeito entrou na gordura. E é engraçado que quando eu lia esse texto, dentro de mim vinha uma parte assim, meio risonha, meio engraçada, porque eu sempre fui assim, quer dizer, depois que casei, aí fiquei gordinho, aí eu digo assim, caramba, meu, eu tenho que emagrecer, para quando eu leio isso aqui, eu não me dizer assim, caramba, o cara era gordinho, era o rei de Eglon, que tá assim, e era gordo. Olha, se alguém entrar na internet e eu vi eu brincando assim, não fique chateado, não. Não me enquadre em nenhum crime, não, porque o gordinho não pode falar mal do outro. É outra doutrina, viu? Outro dia eu brinquei aqui, falei que é uma das doutrinas. Paulo, você não tem nenhuma doutrina? Eu tenho, já tenho duas, agora 3. Ó. Uma é não falar mais de gordinho, enquanto eu estiver gordo. Quando eu emagrecer, nós vamos descer o cacete nos gordinhos. Correto? Agora não. Deixa eu emagrecer primeiro. Outra, não maltrate cachorro. Não maltrate. Olha que doutrina maravilhosa, hein? E outra, não maltrate criança e idoso. Não, assim, criança e idoso também já está. Olha, vai ter uma hora que a igreja vai estar cheia, né? E outra, não falar mal de baiano. Que igreja gostosa é essa, né? Então, parando de brincar agora, vamos voltar aqui ao que interessa. Então, quando essa carta ao povo que estava em Laodiceia, pessoas que creram em Jesus, pessoas que queriam Jesus, mas infelizmente estavam sendo seduzidas por pontos de vista errados e enganosos. E quando a carta é direcionada a guardar, preservar o que eles tinham aprendido, quando você pega, guarda o que tem, para que ninguém tome da tua coroa, lamentavelmente, fez, naquela época, durante todo esse período de 2000 anos, e até chegando nos dias de hoje. E se expõe à nudez de qualquer igreja, seja ela qual for. Pode ser qualquer religião qual for, mais santa. Você pode pegar o sujeito mais santo do paletó que vai dar a cabeça até o pé. Um monge. Você, quando pega isso, que é os ensinamentos de Jesus, e você troca por outros ensinamentos, você está nu, está pelado, cego, surdo e nu. Pelado. Que é assim que eu vejo. Guarda o que tem. Tem o quê? Vamos lá. Olha, hoje é um culto do amor. É isso que você vai aprender a guardar.
Por isso que quando algumas igrejas pregam isso, que diz assim, ela vai até, acho que é a carta de Tiatira, ou é Sardes, que diz assim, olha, volta ao primeiro amor. Observe, quando você vê um pastor, padre, seja quem for, mediador, vamos trocar a palavra com mediador entre Deus e você, não é lá Jesus não. Tira Jesus agora, põe ele, vamos lá. Quando esses mediadores abrirem a palavra e dizerem assim, você deve voltar ao primeiro amor, observe de qual amor ele está falando. Se é o amor ao chamado de Jesus, à suficiência de Jesus, você ser salvo unicamente pela fé em Cristo Jesus, a adoração em espírito, porque Deus é espírito, quem adora também deve adorar em espírito. O culto verdadeiro, você não tem nada que oferecer a Deus, porque ainda que você venda tudo que você tem que dar a Deus, jamais você poderia remir uma alma. Então, se você não pode remir a alma de ninguém, nem menos, muito menos a sua. Mas quando você diz, Deus, nada eu tenho para te dar. Mas eu tenho algo maravilhoso que eu guardei no meu coração. É Jesus, o teu filho que morreu por mim. É esse o meu culto que eu te ofereço. Se esse primeiro amor que ele diz, é isso que eu estou dizendo, você pode guarda o que tem, para que ninguém tome da tua coroa. Agora, se ao invés disso, é você ter que engolir as doutrinas deles, você se prostrar diante dos púlpitos deles, dos altares deles, das mediações deles. Não, olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo através de Jesus. Por isso que Paulo disse, o evangelho que eu tenho anunciado, eu não aprendi de homem algum. Então, se o evangelho que você tem no seu coração, você aprendeu de Jesus, diretamente de Jesus, não, essa doutrina eu já vivo há 50 anos. Quem te ensinou ela? Não. Eu entendi. Deus falou. Não, essa igreja tem quantos anos? 50 anos. Quando tu entrou nessa igreja? Tem 30. Você sabia que quando você chegou nessa igreja, essa doutrina já tinha lá? Essa macumbaria já tinha lá? Aí você pega eles nessas fugidinhas. Essa doutrina não foi Deus que te revelou, não. Essa doutrina você não recebeu ela pelo mediador Jesus, não. Você recebeu ela pelo mediador pastor da tua igreja. É isso que você vai aprender. Eu guardo o que tem para que ninguém tome. É isso. Olha, eu não vou tomar, eu não vou perder as minhas doutrinas, a minha vida espiritual. Jesus está dizendo aqui, para mim não perder essa vida espiritual que eu tenho. Você já perdeu. Você já perdeu. Você já foi prevalecido. Esse modelo de porta de inferno, ela já está prevalecida pela mentira e pelo engano. Por não derem crédito à verdade, foi-lhes permitido que o espírito de mentira vos engane. Segundo Tessalonicenses. É isso aí. Então, o guarde o que tem para que ninguém tome da tua coroa é os ensinamentos mais puros, vinda diretamente de Jesus. Confiado aos apóstolos. Vou falar uma coisa aqui, olha. Questiono, se preciso for, qualquer apóstolo de Jesus. Não tenha dúvida disso. Jamais eu hoje, eu perdi a palavra aqui, tudo bem? Se eu circuncidar, não é isso? Circuncidar alguém, porque Paulo circuncidou Timóteo. É isso aí. Não, Paulo fez isso, eu vou fazer. Paulo dizia assim, muitos de nós não vamos passar pela morte. 2000 anos atrás, essa pregação de Paulo caiu por terra, morreram, até ele. Então, se eu entrar, prometer para você, dizer para você, olha, vamos aqui porque esse ano não passa, 2000 passará, não, 1000 chegará, mas 2 não chegará. Agora vai ser 3000, né? 3 milênios, né? Conversa fiada. A maioria de igrejas eleva os seus rebanhos com conversas fiadas, com mentiras, com enganos, com pregações fraudulentas. E o guarda que você tem, olha, essa palavra que Jesus deu a esses irmãos de Laodiceia, ele serve para todo mundo, principalmente para quem anda no fio de navalha. Sabe quem anda no fio de navalha? Pessoas como eu, que se libertou de igreja,
se libertou da mediação de homens. Graças a Deus, para ele, Jesus é tudo em todos. Eu ando num fio de navalha. Serei 1000 vezes mais cobrado do que qualquer um que está enganado dentro de uma igreja católica, evangélica, espírita, no candomblé, na umbanda, no mórmon, no judaísmo, na cientologia. Serei muito mais cobrado. Então, muito mais dentro do meu coração é não ceder, é não dar, é não destruir. Não, o que é meu, que Deus me deu, eu tenho que zelar. E o que deve passar é de graça receber, de graça dar-se. Olha, não tem acordo. Não vou me dobrar à igreja, à religião, à pregação. Não me dobro, não me rendo. Se é guardar o que tenho, eu tenho que dizer o que é que eu tenho que guardar para mim não perder. Se eu tivesse guardado o que eu aprendi, eu estava perdido, viu? Olha, o que eu aprendi de ensinamentos religiosos, de práticas religiosas, de frases de efeito religioso, o que eu aprendi, se eu tivesse guardado, não vou dizer você, não vou dizer qualquer que seja que um dia assistir esse vídeo, eu estaria hoje perdido. Porque o verdadeiro nascimento, eu confesso a Deus e aos homens e aos anjos, eu vim ter depois que Jesus me libertou das igrejas, de igreja, de pastor, de padre, de pai de santo, de tudo quanto é mediador. Porque aí é que o homem ele entende, eu dependo unicamente de Jesus. Eu dependo unicamente da fé. E se eu tenho que guardar alguma coisa, eu tenho que guardar o que eu aprendi. Então, quando eu lembro de voltar ao primeiro amor, é justamente isso. Voltar à verdade, voltar aos princípios de Jesus, voltar aos ensinamentos de Jesus. Porque quando você pega um sujeito como Malafaia, que desenvolve uma pregação dessa, e leva aquele monte de gente, não só dar dinheiro para eles, comprar o CD dele, enriquecer as empresas que orbitam em torno da igreja dele. Não é isso só não, isso é de menos. Então, volta ao primeiro amor, sabe qual é? O primeiro amor na cabeça desse modelo teológico que está aí, esse modelo de evangelho, é voltar à igreja evangélica de 40 anos atrás. É mesmo, voltar ao primeiro amor. Aí se o cara lavava um banheiro de uma igreja há 40 anos, ele vai lá e pega vassoura e sabão e vai cantar louvores e chorar, aleluia, e vai lavar a igreja, até se deixar passar até a língua no banheiro para provar que está limpo e não tem nenhuma bactéria. Para eles, voltar ao primeiro amor é isso. Olha, eu li a Bíblia 5 vezes por dia. E eu agora, como não tenho tempo de ler a Bíblia, eu vou ler agora o dia todo, até ficar cego. Chega uma hora que fica ceguinho da Silva. É como lá os judeus faziam. Olha, vocês leem as escrituras, é João 5,39, né? Olha, vocês leem as escrituras e pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são elas que de mim testificam. Por isso é que vocês não vêm a mim para serem salvos. Quando você vê a insistência, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Olha, isso, o que provoca é reverso. Porque se você não está liberto, se você não lê a Bíblia para se libertar do homem, de igreja, de tudo, se você lê a Bíblia sem esse sentido de libertação, de conhecer a verdade para a verdade te libertar, se você não fizer isso, quanto mais lê, mais cego você fica. E quanto mais você lê aqueles textos viciados pelos líderes em seminários, em escolas dominicais, quanto mais você lê isso, mais na tua subconsciência vai registrando e consolidando. É isso mesmo, eu não posso perder a escola dominical, eu não posso perder a escola dominical, eu não posso perder a escola dominical, eu não posso deixar de trazer gente para a igreja, eu não posso deixar de trazer gente para a igreja, eu não posso deixar de trazer gente da igreja. E é isso que está na cabeça dele, é isso que para ele é o que ele deve guardar. E, na verdade, é isso que ele tem que perder. É isso que ele precisa perder para ganhar, né? Para ganhar a vida, às vezes tem que perder mesmo, viu? Às vezes a gente precisa morrer para essas coisas. O nascer de novo é um mistério maravilhoso. Toda pessoa que quando tem a experiência de dizer, caramba, eu vivo sem as doutrinas religiosas, sem práticas religiosas. O meu culto é eu e Deus, meu coração, o meu coração, como Pedro disse, né?
Em breve deixarei esse meu tabernáculo, cujo eu sou sacerdote, que você entende que o sacerdócio de Jesus na tua vida é para você, não para os outros. É que você entende que você não pode ser mediador de ninguém. Você só pode ser um anunciador de boas novas. É dar notícias. Que é isso que eu estou fazendo aqui para você. Estou te dando a notícia. Cabe a você a buscar lá nas escrituras e dizer, caramba, eu nunca tinha percebido que essa conversa fiada, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, Bíblia, palavra de Deus, Bíblia, palavra de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, procurando conhecer a palavra de Deus, que é Jesus, aí a verdade te liberta, aí você será liberto. Aí você vai ter um prazer maravilhoso para ler as Escrituras. Hoje o prazer que eu tenho de ler as Escrituras é uma delícia, porque em tudo que você lê parece que as letras dançam assim nos teus olhos, sabe? Você fica aí você termina, você sozinho termina chorando, termina navegando em águas tranquilas com Deus. É isso, porque você se libertou disso. Então, a carta, eu não vou ler bastante para não perder aqui também muito tempo, tomar o tempo de tem alguns irmãos que estão aqui e tal. Eu quero dar até a paz do Senhor Jesus aqui a todos aqui. Eu vou fazer assim no atacado, que é melhor. Se eu falar o nome de cada uma das pessoas que estão aqui, até a Luciana, eu tô vendo que a Luciana está aqui dentro. Eu vou subir para dar um beijo nela. Então, vamos lá, paz do Senhor para todos. Um atacado assim é bom, né? Sabe aquelas curas no atacado que nas igrejas, né, fazem, né? Deus mostrou que eu já tive que operar uma cura, então opera no atacado. Só que quando você vai no varejo, caramba mesmo. Outro dia o cara está lá de novo, mancando de novo. É uma ladainha. Então é o seguinte, guarda o que tem, para que ninguém tome da tua coroa. Procure saber o que você tem que guardar primeiro. Procure saber. Não vai guardando um monte de coisa, não. Olha, isso aqui, isso aqui fiz aqui um estúdiozinho aqui, mas aqui na outra parte aqui no porão de casa tem um monte de ferramenta, tem um monte de coisa aqui, um monte de tranqueira, né? Faz de conta que todas essas ferramentas aqui, ferramenta que não se usa, tem um monte de coisa que não se usa, um monte de malas tem aqui, tal, sapatos, tem roupas aqui. Então, faz de conta que isso aqui não posso fazer de conta não, porque o que eu tenho aqui é muito melhor do que as doutrinas que a maioria de igrejas praticam. Então não posso nem jogar fora. Então guarda o que tem, guarda coisas boas. Guarda o que é verdadeiro. Não guarda o que é falso, não. Não pense que você ir tocar a mão nessa arca. Você vai ser curado, tocar a mão nessa arca, você vai ser abençoado, você vai ser salvo. Não, essa arca de madeira que essa igreja fez aí, inclusive, usando dinheiro público. Dinheiro público, porque se usou o carro do Corpo de Bombeiros, é imposto do cidadão. O Brasil é um Estado laico. O Estado não pode. O Estado não tem dinheiro para bancar a segurança do seu povo, não tem o dinheiro para bancar a saúde do teu povo, não tem dinheiro para comprar remédios para o seu povo. Mas está gastando dinheiro no Corpo de Bombeiro aí para ficar levando essa macumbaria, essa mentira. Só porque essa mentira alimenta deputado e senador e está em Brasília. Só porque dá voto. Está na hora do povo parar de ser omisso. Está na hora do povo dizer não. Não aceitamos. Chega que essas igrejas que estão envolvidas na política, elas corrompem a democracia do Brasil. É porque você não sabe o que é uma ditadura religiosa, viu? 62 milhões de pessoas, a mãe de todas elas matou na história da humanidade, viu? Tempo da Inquisição e antes e depois. Entendeu? O povo tem que aprender a dizer não. Está usando patrimônio público. Aí você vai atrás de um remédio e não tem. Mas tem diesel, tem o salário do motorista, do bombeiro, tem o salário do tenente que está lá dentro, tem o salário dos soldados, dos soldados bombeiros que estão lá dentro. Quem está pagando é o povo. Não, porque o motorista ou o chefe dos bombeiros é um pastor. Que papo raio que o parta! Tem que acabar com essa moleza, essa coisa vergonhosa, tá bom? O sujeito lá, ele é
É o cara da caneta, é pastor da minha igreja. Com ele você consegue tudo, a igreja consegue tudo. O povo está assistindo calado essa safadeza envolvida de igrejas e a política envolvida. Não sou contra a política, pelo contrário. Graças a Deus, o nosso Brasil, ainda que com esse regime corrompido e falido que é a nossa política brasileira, mas o caminho de uma democracia é a política. Não sou contra, pelo contrário. Eu torço para até um candidato aí ganhar, para ver se essa ladroagem, essa roubalheira do Brasil para. É até bom entrar nesse assunto. Tu diz, mano, Paulo, você falou que vota em fulano e tal. Os teus vídeos, eu digo, irmão, vai plantar a batata, eu voto em quem eu quero. E o meu desejo é que essa cambada de político, vagabundo, ladrão, que roubou os cofres públicos, que está envolvida aí a maioria dos partidos políticos se agrupando, certo? Bom seria se candidatos honestos, justos, banisse da política através do voto. Essa cambada aí. Até você, irmão, viu? Ah, não quero ouvir. Vai para Cuba. Vai ouvir a pregação lá de Cuba. Vai ouvir Cuba. E você acha que isso me incomoda? Você acha mesmo que eu ganho alguma coisa de você ficar chateado porque eu disse que eu voto no fulano de tal? E por isso eu não posso, já que eu tenho. Você traz informação do evangelho verdadeiro. O que é isso? Eu não ganho nada para isso, eu não quero nada deles. E se me oferecesse, eu não votava? Porque não dá para votar mais em ladrão, em corrupto, e quem corrompe voto. É isso aí. Não mistura. Pega aquilo que eu estou te dizendo, pega as escrituras, confere o que eu estou te dizendo. Se você entendeu que isso é verdadeiro, se você entendeu que isso é puro, eis aí o caminho, andai nele. Agora, se você acha que eu tenho que ficar submisso, não pode falar disso, não pode falar de política, não pode falar daquilo. Eu sou um patriota, rapaz. Sou um patriota nato até, viu? Você não tem ideia o quanto eu sou um patriota, um conservador de muitos princípios, muitas coisas. Entendeu? Você não tem ideia. E por isso eu luto. Tem duas coisas imutáveis. Eu vou colocar 3 coisas imutáveis na vida de um homem. Primeiro é o amor ao seu Deus eterno. Segundo, sua mãe. E terceiro, sua pátria. Quem não valoriza isso, quem não entende isso, e quem não põe isso acima de todas as coisas, faço muita questão, não, nem... olha, faz assim, olha, crê em Jesus, será salvo toda a tua casa, e no céu a gente conversa, na eternidade a gente conversa. Tá bom? Mas eu não quero mais, eu não vou mais ouvir. Você acha que eu vou morrer por isso? Né? No dia que Jesus disse, Paulo, já deu, chegou, basta. Agora eu vou acalmar o teu coração, vou te alegrar o teu coração. Você não precisa mais disso. Esses vídeos eu vou deixar com que eles permaneçam aí. Aqueles que quiserem um dia assistindo e entendendo e querem seguir o meu filho Jesus, aonde quer que eles estejam, que eles façam isso. Mas eu quero te dar agora paz e descanso. Eu quero te fazer descansar. No dia que Jesus fizer isso, eu vou estar muito feliz. Feliz porque eu sei que eu combati um bom combate. Mas enquanto ele não fizer isso e não me impedir de fazer isso, vou combater um bom combate. Não com a mente de homem nenhum, mas com a mente de Cristo, que é perfeito. Para mim não existe outra mente. O ter a mente de Cristo é isso. Não a mente de homem algum. Guarda o que tem, irmão, para que ninguém tome da tua coroa, viu? Guarda o que tem, não é guardar a tua vela, teus terços, teus jejuns revelados, teus cultos revelados, teus compromissos religiosos. Não é isso que eu estou falando, não. Guarda o que tem é você levar os princípios da tua vida, o que são as doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e você não ir além disso. Guarda isso só, e será salvo. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê em mim, como diz Jesus, rios de águas vivas fluirão. Jesus sempre disse isso. Aquele que me segue nunca mais terá fome, não terá sede. Guarda que tenha isso. É você entender isso, nunca mais ter sede de pregação, de padre, de pastor, de pai de santo. Sabe que você quer ver uma pregação gostosa? Você quer uma pregação verdadeira e gostosa?
Senta um pouquinho, uma hora. Dá um tempo para você mesmo. Vai. Senta na varanda da tua casa, no teu quarto. Principalmente, né? Jesus até ensinou o quarto. Eu estou até aumentando a varanda, né? Não, lá você mesmo. Sabe aquela hora que você está ali, que você diz assim, caramba, um mecânico está debaixo de um carro ali, apertando um parafuso, uma caixa de marcha, um calço de um câmbio, alguma coisa, e ele diz assim, já é meio-dia, vou parar para almoçar. Dá um tempinho ali, rapaz, um minutinho, não custa nada. Antes de sair. E vai lá e olha para dentro de você, olha para você. Olha o que você tem na tua vida, olha o quanto o teu coração está com Deus. E ame a Deus. Declara o teu grande amor por Ele no teu coração, na tua vida. E pare, calma. Esquece dessa lambança religiosa. Não pense em nada disso. Tenta não pensar nisso. Mas volta o teu coração para o Deus eterno. E aí você vai ouvir o pregador. Você vai dizer assim, o que é isso que está acontecendo comigo? Você vai ter a tua experiência particular em Deus falar com você através do Filho. E quando você tiver, quando você aprender a andar assim com Deus, aí você vai dizer, como eu estou dizendo aqui, olha, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Você nunca mais ter mais sede e fome de ouvir pregação. Eu vou lá, a palavra de Deus, sabe? Eu estou com a fome de ir na igreja, estou com a vontade de ouvir a palavra de Deus. Nossa, você vai lá, vai ouvir José, Pedro, Antônio, Tiago, você vai ouvir um monte de gente, menos Jesus. Porque Jesus, ele é o mediador. Você troca pelo Papa, você troca pelo padre, você troca pelo pastor da tua igreja, aí você vai lá e volta para casa, só que no outro dia está com fome. Que palavra maravilhosa! Deus falou comigo naquela pregação de ontem. Eu chorei. É isso aí. Você vai viver assim a vida inteira, mas com fome. Porque no outro dia tem que voltar de novo. Porque isso só. Eu lembro de um caso de alguém que me encontrou e disse: rapaz, o camarada, rapaz, saiu da igreja e deu um empurrão em uma mulher. Eita, no meio de todo mundo. Aí hoje eu lembro disso. Lasqueira. É isso aí. Olha, esses cultos, essas pregações, sabe onde é que elas morrem? Elas morrem no mesmo dia. Elas morrem no mesmo dia. 99,9% vão para uma religião, vai ouvir Deus falar através de terceiros, através de mediadores homens, e o resultado disso aí é que eles saem da igreja já com fome. E se tiver problema, tem período em nossas vidas que a gente fica sem problema. Eu levei um bom tempo na vida sem problema. Também levei uns que um dia vale por 1000 de problema. Mas a fome é uma desgrama, meu. A fome, como está escrito, né? Dias virão que o homem terá fome. Não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Aí ele põe na cabeça que ouvir a palavra de Deus é ouvir pregação. É ouvir pregação. Aí ele pega um Malafaia da vida, pega uma igreja Maranata, pega a igreja Deus e Amor, Cristão do Brasil, Mormon, Cientologia. Aí o cara vai saciar a sede dele direitinho. E o Candomblé, hein? E a Umbanda? E o Mormon? Esse povo aí tá todo mundo com a barriguinha, tudo faminta, mas tá lá, né? Tá lá buscando, tá com sede, né? A alma tem sede do Deus vivo, mas não sacia a alma e é obrigado a continuar sempre com sede. E vai ter fome mesmo. Eu lembro de um dia que, rapaz, eu estava tão aflito durante o dia. Que pena que a igreja, uma hora dessa, não tem culto. Que pena. É isso aí. Olha, ser crente, dependente religioso, é igualzinho dependente de droga. Mesma coisa. E no dia que falta e não tem, entra em abstinência. E na igreja que eu frequentei era luta espiritual, batalha espiritual. Está sempre em batalha espiritual. É quando é o diabo tentando, Deus provando e a luta espiritual. É uma aflição de espírito. Isso é fome. Isso é fome e sede. Sede de Jesus. E como Jesus disse, a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que o teu pastor te dá, que o teu padre te dá, que o teu pai de santo te dá, você vai morrer de sede. Você vai morrer de sede. A água que eu te der fará de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Experimenta isso. Experimenta viver Jesus sem a mediação humana. Experimenta viver Jesus. Olha, o comportamento. Você sabe por quê? A função do homem,
A função verdadeira do homem é anunciar boas novas. É dizer para o homem quem é Jesus. E se você conhecer Jesus, você não precisa mais do homem. Deus tem uma operação na Terra, eu não tenho dúvida disso, que é a operação, como diz lá em Efésios, né? Subiu o cativeiro e deu dons aos homens. Eu conheço muitas pessoas aflitas, ou você ou eu, podemos estar aflitos, e Deus mover pessoas para agir em tua vida como pastor, agir como um mestre, agir de uma maneira gloriosa, mas essa pessoa não se tornar um guru espiritual da tua vida. Esse é o segredo de Deus. O problema é que dentro dessa mediação religiosa é que as pessoas querem ser guru espiritual dos outros. E é isso. E se convence com isso. E vai achar textos bíblicos fragmentados ou já induzidos ou acrescentados para convencer ele de que está fazendo o que está certo. Ele é o sacerdote dos outros. Porque ele não vai entender que antigamente Deus falava através dos homens, dos profetas, mas agora Deus fala através do Filho. Não, ele não vai entender isso. Ele vai ler 1000 vezes, mas ele não vai entender. Ele só vai entender aquilo que ele aprende da sua igreja, da sua religião, do seu pastor, do seu padre, do seu pai de santo. E por isso ele só vai aprender a guardar o que ele tem na vida dele, isso é tudo que ele tem. E ele acha que sem isso ele morre. De modo, né? Tem alguns que deixa na mesa. Tem alguns, não são todos, talvez pouquíssimos, talvez a minoria, que o melhor lugar lá é nessas igrejas. Bom seria se os bons saíssem, os bons sumissem dali e seguissem o bom pastor que é Jesus, e deixasse só o pastor. Olha, bom seria, ser sincero, bom seria se dentro dessas igrejas, dessas religiões, só ficasse a nata da nata, de PCC para cima. De PCC Estado Islâmico para cima. E o povo bom, povo que ama a Deus, povo que quer Jesus, povo que quer vida eterna, sai dela, povo meu. Aí seria maravilhoso. Porque aí é cobra engolindo cobra. Aí o reino deles se firmariam. Mas a você que quer a verdade, a você que quer seguir a Jesus, é isso aqui. Guarda o que tem para que ninguém tome da tua coroa. E o que você tem, a única coisa que você tem, é tudo aquilo que Jesus ensinou, nada além disso. Toda doutrina, todo ensinamento religioso que você pratica, e você aprendeu de uma igreja, de um líder religioso, e não veio de Jesus, não provém de Jesus, você está perdendo teu tempo na tua vida e um dia você vai descobrir isso, que você poderia ser salvo em Cristo Jesus sem precisar nada dessas coisas. Tudo em vão, tudo bobagens. Eu estou terminando aqui. A paz do Senhor Jesus. Tem aqui muitos irmãos. E por hoje é só. Tem alguém aqui bem distante, hein? Mas é bem longe. A paz do Senhor a todos. Aqui, boa noite, irmão Paulo, boa noite, Erivandro. Eu gostaria de falar todo mundo dos irmãos aqui, mas é difícil, né? Que você vai falando, daqui a pouco dá 3 horas da manhã. Aí, tem uma pessoa aqui que eu acho engraçado. Se ele entrasse ao vivo aqui, ele fazia assim para mim, para, já deu tempo. Ele sabe quem é ele aqui, aí ele sabe que eu gosto bastante dele, entendeu? É um irmão em Cristo Jesus aqui, mas ele sabe que o Paulo, se deixar, ele fala até de madrugada. O cara não tem que alguém para aí, já deu, chega. Para. Lembra disso, meu amado aqui? Você lembra desse momento que nós vivemos? Ainda bem que você se libertou disso. Que estamos juntos. Está livre. Graças a Deus. Que fardo desgraçado aquilo, hein? Que fardo terrível. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Até segunda-feira que vem estamos aqui juntos. E desculpa se a minha maneira de falar, meu jeito de falar, mas eu não penso mal, meus pensamentos é sempre, eu procuro. Talvez eu pense mal de mim,
Mas dos outros não, só quero o melhor, para que as pessoas sejam livres, para que as pessoas elas possam viver suas famílias, seus filhos, viver em paz, como Jesus disse, né? Aprender de mim que sou humilde e manso de coração. Só tem que aprender com Jesus. Se você pode aprender com Jesus, é humilde e manso de coração, porque você vai levar um fardo doutrinário dos outros. Não precisa disso, não. O resultado é, quando você leva um fardo religioso, o resultado é você pagar ainda por esse fardo e tornar essas grandes corporações religiosas aí, que são moradas de demônios, moradas e doutrinas de demônios, não tenha dúvida disso. E um dia você vai compreender isso. No dia que você se libertar disso, você vai entender assim, verdadeiramente, esses campos estão sendo criados não para Jesus, são bases, estruturas para receber alguém, menos a Cristo Jesus, nosso Senhor. Até mais e a paz do Senhor Jesus a todos.